Quem nunca chegou na frente de uma tomada elétrica para ligar um equipamento e de cara já percebeu que o plug macho do aparelho era mais grosso que a tomada na parede? E aí, cara, o que você faz? É chato pra caramba, né? Foi aí que você foi lá e tentou dar aquele jeitinho brasileiro, confessa pra mim. Você foi lá, você arrumou um adaptadorzinho, chamou o tiozinho que entende de elétrica, ele foi lá e cortou o pino macho, enfiou os cabos direto na tomada e pronto. Selo de gambiarra padrão Zé Faísca adquirido com sucesso. Gente, pelo amor de Deus. Se as coisas não se encaixam, tem um motivo, cara. Nós temos aparelhos que consomem mais, outros menos. Por isso, essa diferença de espessura no pino macho do equipamento, tá? Agora eu te pergunto, você sabe por que existe essa diferença? É isso que iremos ver no Super Fácil de hoje. Desde meados de 2011, todas as tomadas e plugs de uso doméstico devem seguir uma norma, que é a NBR 14136, que veio para padronizar as tomadas e os plugs no padrão brasileiro, e adotaram apenas dois tipos de plugs e tomadas, os plugs e tomadas de 10 e os plugs e tomadas de 20 amperes. A diferença mais visível entre elas é o diâmetro dos conectores. Na tomada de 10 amperes eles possuem 4 milímetros e na tomada de 20 amperes eles possuem 4,8 milímetros, ou seja, 20% a mais de grossura. Essa diferença existe para que aparelhos mais potentes, como por exemplo um micro-ondas e uma chapinha de cabelo, eles não possam ser em locais que não foram projetados para isso. Né? No caso, a gente só pode utilizar esses equipamentos mais na cozinha e no banheiro, por isso que a gente já prevê uma tomada de 20 amperes naquele ponto, tá? No entanto, qualquer aparelho que não seja tão potente, utilizando um plug de 10 amperes, ele também pode ser ligado na tomada de 20 amperes porque é ajustável. Então ele consegue pegar o plug macho tanto de 10 amperes numa tomada de 20. O que você não consegue é botar um plug de 20 numa tomada de 10. Inclusive, existe um trecho na NBR 14136 que cita isso. Ela fala assim, ó, as tomadas de 20 amperes devem permitir a inserção de plugs de 10 amperes e 20 amperes. E as tomadas com contato terra devem permitir a inserção de plugs com e sem o pino terra também, tá? Dito isso, as tomadas de 10 amperes elas são mais indicadas para ambientes como quartos, escritórios, salas, e as tomadas de 20 amperes, como eu já falei, são mais indicadas para ambientes como cozinhas, banheiros e áreas de serviço. Bom, André, entendi as diferenças entre as tomadas, mas o que eu devo fazer quando a minha tomada está distante do meu equipamento? Eu posso utilizar uma extensão? Isso é permitido? É seguro? Bom, o uso de extensões elétricas é permitido sim, inclusive elas devem atender às recomendações da NBR 16008, norma que especifica os requisitos mínimos de desempenho e segurança para extensões elétricas, protetores e filtros de linha, que são desmontáveis ou não desmontáveis, com tensão nominal não superior a 250 volts em corrente alternada, e também uma corrente inferior a 20 amperes. Isso também fala lá que é destinado a uso doméstico e análogo, tanto para uso interno quanto para externo. Essa norma ela é bem completinha. Mas temos sempre que ter em mente duas coisas básicas. Primeiro, a extensão que eu irei usar, ela tem o selo de Inmetro. 2. Qual que é a corrente do equipamento ou da soma dos equipamentos que eu vou utilizar na extensão? Tem que ficar atento nisso. Um exemplo bastante comum do uso de prolongadores, vamos falar assim, é quando você usa uma furadeira. O cabo da furadeira ele é curto, né? Tendo nesse caso a necessidade do uso da extensão elétrica e a potência de uma furadeira também é considerada baixa. Então uma extensão de 10 amperes seria o suficiente. E caso você precise conectar um equipamento mais potente, por exemplo, um martelete ou uma serra circular, né, uma lavadora de alta pressão, vamos dizer assim, existem extensões que suportam a corrente desses equipamentos sim. No site da Megatron eu dei uma conferida lá, uma olhada, e achei cordões prolongadores de 20 amperes com até 20 metros de comprimento. Isso é uma baita mão na roda. E o melhor, hein? Isso com segurança, afinal é fabricado, tá? Além disso, eu vou te passar algumas boas práticas também quanto ao uso de extensões. Sempre desenrole completamente a extensão antes de usá-la. Uma extensão enrolada, ela ocasiona aquecimento indevido dos cabos, tá? Falando assim. Não utilize outros equipamentos na mesma tomada onde a extensão está ligada. Então você vai lá e põe aquele T, Benjamin, esquece isso, põe só a extensão. Verifique de tempos em tempos como está a capa de proteção da sua extensão. Não pode ter risco, não pode ter rasgadinho nem nada, tá? Isso aí pode causar um acidente. Opte por extensões e prolongadores produzidos em fábricas. Esses são testados, eles são aprovados e são muito práticos também de usar. Tirando as vantagens como o fato de ser um plug injetado. São pinos maciços, são cabos dimensionados corretamente para aquela necessidade. Então dê a preferência por extensões fabricadas, tá? Agora fica o alerta. Caso você perceba que o plug não encaixa na tomada devido ao seu tamanho, dê preferência a trocar a tomada e ao ramal dos cabos instalados ao uso de adaptadores, tá? Sendo a solução mais segura e mais definitiva.
Então isso é melhor. E venha fazer parte da nossa turma de eletricistas profissionais aqui da Engerral. Aqui embaixo ó, tem um quadradinho branco. Clique nele e saiba mais sobre o curso, conteúdo programático, modelo de certificado e ó, o preço que cabe no seu bolso. Um forte abraço a todos aí, ó. Valeu, filé todo!